Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal. Sou Renato Cortes, aqui nós falamos de teologia. O nosso foco aqui é a Bíblia, é o estudo da palavra de Deus. Nessa série nós estamos comentando todos os livros da Bíblia. Nós vamos fazer um panorama aqui, estudar livro por livro da Bíblia, começando de Gênesis até Apocalipse. Hoje nós vamos para a aula número 2 já do livro de Gênesis, tá? Aula número 2 do livro de Gênesis, onde nós vamos estudar a criação e o propósito de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Se você não tem acompanhado as demais aulas, eu vou deixar a playlist, tá, no final aqui do vídeo. É só você clicar aqui que você vai pegar desde o início lá, onde já falamos sobre o Pentateuco, falamos já da introdução do livro de Gênesis, e hoje vamos começar já a estudar o livro, tá bom? Então já se inscreva no canal, deixa o seu like, compartilhe isso com um amigo seu que você sabe que vai gostar também de estar estudando a palavra de Deus. Bom, eu já estou com a minha Bíblia em mãos aqui, eu vou estar usando nessa aula aqui essa Bíblia de estudo Rota 66, uma Bíblia muito bacana, inclusive se você quiser conhecer, tem vídeo no meu canal falando sobre ela, tá? Bom, antes de qualquer dor, desobediência ou divisão, havia luz, ordem, beleza e propósito. Gênesis capítulo 1 e 2 nos apresenta o Deus que cria tudo com sabedoria e com amor. Ele fala e as coisas passam a existir. Ele forma o ser humano à sua imagem, ele entrega um jardim como um lugar de comunhão. E nessa aula nós vamos mergulhar nos detalhes da criação do mundo e principalmente da humanidade e entender o que isso nos revela sobre Deus. Bom, vamos abrir a Bíblia aqui, Gênesis capítulo 1, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2, tá? Então, se pudesse, já grifa aí, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriu a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse é o início da Bíblia, né? É os dois primeiros versículos da palavra de Deus. E o que nós podemos aprender aqui? A Bíblia não tenta provar a existência de Deus. Ela já parte da convicção de que Ele existe e Ele é o autor de tudo. Então, a primeira coisa que eu percebo aqui, né? A Bíblia não vai começar aqui te orientando, olha, eu vou te apresentar um Deus, você quer conhecer esse Deus, sabe quem é esse Deus, esse Deus? Não. A Bíblia já parte de um ponto de que Deus, ele é Deus, de que Deus, ele é o único Deus e que ele é o criador de tudo. Então a Bíblia já começa assim, ó, no princípio, Deus, né? E ele criou os céus e a terra. Então isso aqui é interessante a gente perceber. Porque a Bíblia, ela não, a ideia da Bíblia não é provar a existência de Deus. Ela é escrita a partir de um ponto que você já acredita que Deus existe, né? Então a Bíblia não tem a preocupação em provar que Deus existe, mas sim ir te revelando progressivamente quem Deus é, tá? Outra coisa interessante nesse primeiro versículo é o verbo criar, que está aqui, ó. No princípio, criou Deus os céus e a terra. O verbo criar, que é bará no hebraico, ele é usado apenas para Deus e ninguém mais cria no mesmo sentido. Então, o que vai acontecer aqui? Outra coisa interessante. No hebraico, você tem alguns verbos que você só admite Deus como sujeito, tá? Então, por exemplo, o verbo bará, ele é um verbo que significa criar, mas ele só admite Deus como sujeito. Ou seja, você tem um verbo usado para criar, diferente de bará. Bará aqui significa criar a partir do nada, tá? Criar a partir do nada. Por isso ele só aceita Deus como sujeito. Porque tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos, tudo que nós damos forma, nós fazemos a partir de uma matéria-prima. Eu pego uma matéria-prima e eu a transformo em outra coisa, né? Eu estou usando, por exemplo,
esse relógio aqui. Para que esse relógio aqui pudesse ser feito, foram pegos algumas matérias-primas que eles usaram para criar o relógio, né? Já o verbo bará aqui significa criar a partir do nada. O que isso quer dizer? Que quando Deus criou todas as coisas, ele criou de uma forma diferente que as pessoas criam hoje. Ele apenas falou, e disse Deus, né? Ele apenas falou e as coisas passaram a existir. Ele apenas deu uma ação, uma ordem, e aquelas coisas apareceram, passaram a existir. Tá? No versículo 2, apresenta a terra como sendo sem forma e vazia. No original hebraico, tohu vavohu, o caos. A ação de Deus, portanto, é organizar e encher. Então, esse versículo 2 aqui, ele tem um outro ponto aqui muito interessante. Quando o texto diz aqui, no princípio criou Deus... Não, deixa eu voltar aqui. A terra era sem forma e vazia. O que significa isso daqui? Existem alguns debates, né? Algumas pessoas dizem que entre o versículo 1 e o versículo 2 passaram milhões de anos. Por quê? Muitos acreditam que nada que Deus faz é sem forma, é desorganizado. Então, muitos acreditam que Deus criou o mundo perfeito e alguma coisa aconteceu nesse período que deixou a Terra sem forma e vazia. Então, muitos acreditam que passou milhares ou milhões de anos, tá? Entre o versículo 1 e o versículo 2. Entre Deus ter criado a Terra perfeita, organizada, e no versículo 2, onde a terra estava sem forma e vazia, né? E para aqueles que acreditam nisso, dentro desse período é que você vai colocar os dinossauros, né? Dentro desse período que você vai explicar o surgimento, a Terra e o universo, como a ciência aponta, tendo 13,8 bilhões de anos, né? Então eles acreditam que tudo isso é possível porque passaram todo esse tempo. Esse estudo, essa conclusão é chamada de teoria da brecha, tá? Teoria da brecha. Só que ela é perigosa porque eles não vão só até aí. Geralmente quem acredita na teoria da brecha, que passaram milhões de anos entre a criação original e o versículo 12, onde a terra está sem forma e vazio, eles dizem que Adão não teria sido o primeiro homem a ser criado, né? Aqueles que acreditam que passou milhões de anos aí, entre o versículo 1 e o versículo 2, eles acreditam que Deus cria a terra com forma, a terra normal, completa, perfeita, e ele cria ali também seres humanos para habitar nessa terra. Só que ao longo desses milhares de anos, alguma coisa vai acontecer, e aí você coloca os dinossauros, você põe aí a passagem do tempo, em que houve uma catástrofe na Terra. E nessa catástrofe, alguma coisa acontece que aquela humanidade morre, ou quase toda aquela humanidade morre, e passam a se tornar os demônios. Então, muitos acreditam que os demônios, eles são uma mistura angelical com humano que surgiu na teoria da brecha, nesse gap entre o versículo 1 e o versículo 2, tá? Eu não acredito nisso, tá? A maioria dos teólogos não acreditam nisso, mas como nós estamos estudando a Bíblia, eu tenho que passar para você, né? Inclusive em traduções sérias, a gente vê referência a isso, a teoria da brecha, tá? Mas nós não acreditamos, eu não acredito e vários teólogos não acreditam isso que aconteceu, tá? Mas então, se eu não acredito que isso aconteceu, como eu posso dizer então que a terra estava sem forma e vazia? Então aqui a explicação está nesse versículo aqui, no original.
Porque quando o texto diz aqui torru vavorro, isso significa não uma destruição, não um caos no sentido de destruição, significa estar vazio, de desabitado. Simplesmente assim. É simplesmente isso. O que está mostrando aqui é que a terra ela estava vazia. Ela estava desabitada. Essa questão torru vavor, sem forma e vazia, é no sentido que não tinha sido criado nada dentro da terra ainda. Isso que realmente aconteceu. Por quê? Porque Deus cria a terra, né? E agora ele ia começar a povoar a terra. É como se você fosse um pedreiro, fosse um engenheiro, e você construísse ali as fundações da casa. As fundações de um prédio, por exemplo, de uma casa. Depois do alicerce montado, o alicerce pronto, você vai começar agora a colocar as coisas ali dentro. Né? Você vai criar as paredes, depois você vai começar a enfeitar as paredes, por exemplo. Tá? Então, o que acontece aqui é exatamente isso. E o pessoal que acredita na teoria da brecha, na verdade, é porque eles não fizeram uma boa exegese, tá? da interpretação, da tradução de torru vavor. Tá certo? Vamos avançar. O Espírito de Deus paira sobre as águas. Aqui você tem uma imagem de expectativa e de poder iminente. Então, o texto diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, já expliquei isso para você, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. O pairar aqui é como a imagem de uma ave, né? A imagem de uma ave que estivesse planando, não estivesse pisando na terra, né? Mas estivesse planando por cima da terra, por cima das águas e batendo as suas asas. Aquele movimento de bater as suas asas provocaria aquelas ondas sobre a água. Então, exatamente esse movimento das ondas aqui e do espírito batendo, a ave batendo as suas asas sobre a água, que é o que o texto aqui quer dizer para nós. Trazendo para nós uma imagem completa aqui da Trindade, mostrando que já desde o início a Trindade estava presente. Porque quando eu leio no princípio, eu não vou passar isso para você específico agora, mas no princípio aqui, isso é um nome próprio, tá? Isso é um nome próprio. Está querendo dizer, aqui é uma referência a Jesus, tá? Então diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse no princípio, ele é referido lá em João. João inicia o seu evangelho falando sobre o princípio. Ele diz que o princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, né? E que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então aqui você tem uma referência a Jesus, aqui você tem uma referência a Deus Pai, e aqui você, no versículo 2, você tem uma referência ao Espírito Santo, mostrando que os três atuaram para poder criar todas as coisas, né? E para fechar isso aqui, ó, quando diz assim, criou Deus os céus e a terra, não literalmente quer dizer que ele fez o céu e que ele fez a terra. Isso aqui era uma figura de linguagem, pegando o ponto mais alto e o ponto mais baixo para dizer o seguinte, que Deus criou todas as coisas, tá? Que Deus criou todas as coisas. Quando você passa a ler o versículo 3, vamos abrir aqui, ó, o versículo 3 diz assim, disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus, ou Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou de noite. E passaram-se tarde e manhã. Este é o primeiro dia. Aí você vai lendo agora, Deus começando a criar as coisas. Deus ele vai criar do versículo 3 até o versículo 31. Então, até o versículo 31, você lê sobre a criação. Então, vamos lá no versículo 31. Ó, versículo 31 está assim. E Deus viu que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se
a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Então aqui eu estou falando sobre os dias da criação. O primeiro dia e o dia 3, porque Deus vai criar o mundo em 6 dias, né? 6 dias, estou apontando errado. Nós podemos observar algumas coisas interessantes. Do dia 1 ao dia 3, Deus ele vai formar o mundo. Tá bom? Ele vai formar o mundo. Então, no dia 1º, ele cria a luz e ele faz separação entre a luz e as trevas. O tempo é criado exatamente nesse dia. Então, essa luz aqui, ela gera alguns debates. Alguns dizem que essa luz era a própria luz de Deus, tá? Que iluminava todas as coisas. Então, nesse sentido, ela não foi criada, mas ela passou a aparecer, né? Esse criar aqui, ele pode ser, não é o parar. Então, ele pode ser entendido como aquilo que apareceu, né? De repente, o texto pode estar querendo dizer que nesse primeiro dia, quando Deus cria todas as coisas, a luz de Deus, ele fica visível no mundo, apareceu no mundo, tá? E essa luz é que iluminava o dia. E muitos acreditam nisso por quê? Porque o texto diz que no final dos tempos, quando nós estivermos na Nova Jerusalém, é a própria luz de Deus que ilumina a cidade. Nós temos referência, inclusive, lá em Apocalipse falando sobre isso, tá? Outros vão entender que essa luz aqui seriam partículas, gases que são formados no universo, que existem no universo até hoje, e que esses gases, eles geram essas luzes, né? Eu não sei bem se é gás a palavra que fala, mas algumas partículas que existem no universo que geram essa luz. E que, por causa disso, seria totalmente possível a Terra refletir, receber essa luz, tá? E já gerar dia e noite, mesmo não tendo o Sol. E alguns vão dizer que essa luz que aparece, era realmente a luz do Sol. Só que nessa teoria de dizer que é a luz do Sol, entra um contraponto, porque vocês vão ver que o Sol vai aparecer no 4º dia, né? Então a ideia seria o seguinte: para quem diz que essa luz seria a luz do Sol, é que havia um nevoeiro, né? A gente lê isso mais à frente, que o nevoeiro, uma neblina, ela subia muito densa da terra para o céu. Essa neblina, esse nevoeiro que subia, ele era muito denso. Então, muitos acreditam que o Sol ele teria sido criado no primeiro dia, então ele já transmitiria a luz para a Terra, porém, a luz dele só vai chegar na Terra no 4º dia, ou melhor, ela só ficaria visível no 4º dia, por quê? Por causa desse vapor intenso, denso, que subia da Terra e tomava conta de toda a atmosfera. Então, a partir do 4º dia, ele ficou menos denso e assim começou a ser visível a luz do Sol a partir da Terra, tá? E aí, a outra pergunta surge, mas então por que, se foi o Sol, ele não teria sido colocado aqui dizendo que no primeiro dia Deus criou o Sol? Bom, a explicação nesse caso é que, como Moisés estava escrevendo um livro para um povo que tinha saído do Egito, lembra que eu falei lá nas primeiras aulas que Moisés escreveu o Pentateuco quando o pessoal está no deserto, depois que eles saem do Egito e antes de entrar em Canaã? Então eles tinham a mitologia egípcia muito fresca na mente. Os egípcios adoravam vários deuses, e o deus principal do Egito era exatamente o deus Sol. Então, se Moisés inicia já a Bíblia, inicia o livro de Gênesis, falando que no primeiro dia Deus criou o Sol para iluminar as coisas, eles poderiam entender que esse Sol era o Deus deles, era o Deus Ra, né? Então, para poder tirar esse foco e não causar uma má interpretação, Moisés apenas informaria que criou a luz, e no 4º dia essa luz passa a ficar visível, tirando o foco assim da divindade Sol, tá? Bom, existem essas 3 explicações, né? Eu acho que todas as 3 explicações
são válidas, mas na minha opinião e de outros teólogos também, essa luz que é criada no primeiro dia seria realmente a luz de Deus, tá? Seria realmente a luz de Deus, mas qualquer uma das outras explicações também são muito válidas. Se você quiser acreditar, não tem problema nenhum. No dia 2, então, é criado o firmamento. É feita a separação das águas, criando o céu e a atmosfera, né? Então, no dia 2, o que acontece? Acontece a atmosfera. Deus vai criar os gases, a atmosfera aqui na Terra. Essa palavra firmamento, ela gerou também muitos problemas posteriores que hoje estão sendo resolvidos, porque eles acreditavam que o firmamento seria uma cúpula, uma abóbada, uma cúpula que estaria colocada sobre a terra, com duas portas, né, que ficariam por cima. Então eles entendiam, inclusive, que essas portas, quando diz que as comportas do céu se abriram lá no dilúvio, que foram essas portas que abriram e a água desceu. Então essa má interpretação da palavra fundamento causou uma má interpretação do que realmente aconteceu. Mas o que realmente acontece aqui é o quê? É a separação das águas com a criação da atmosfera terrestre, né? Então Deus cria aqui a atmosfera, Deus vai criar o clima aqui na Terra. Então Deus cria o clima e faz então agora a separação do céu lá em cima e a terra aqui embaixo, né? Por isso que você tem aqui a separação das águas, que são a água em estado gasoso lá em cima e a água em estado líquido, melhor dizendo, aqui embaixo. E no terceiro dia, então, vai ser criado o quê? A terra seca e a vegetação, ou seja, a separação entre a terra e o mar e o surgimento da vida vegetal. Então, o verde, podemos dizer assim, ele é surgido no terceiro dia. Então, com isso, nos 3 dias, o que Deus faz? Deus forma o mundo. Ele coloca planta, ele coloca terra, coloca água, ele coloca atmosfera, ele coloca os vegetais, né? O mundo, ele é feito ali, as paredes. Se eu entendo que no início, sem forma e vazio, seria o alicerce de uma casa, agora nos 3 próximos dias, primeiros dias, Deus faz o quê? Coloca as paredes nessa casa, né? A casa agora ela tem o alicerce, que daria estrutura, mas sem vazio, e agora ela tem as paredes, que dá a sustentação. Mas as paredes da casa ainda estão vazias, não estão preenchidas com nada. Aí você vem para os dias 4 a 6. O que acontece nesses dias? Deus ele vai preencher. Então, falando de casa, agora ele vai rebocar a parede, agora ele vai colocar os móveis dentro dessa casa, tá? Então, no dia 4, o sol, a lua e as estrelas marcam tempo, estações e os dias, e também sinalizam a autoridade e a ordem cósmica, né? Ou seja, toda a galáxia, né, é formada, todo o universo, melhor dizendo. No dia 5, o mar vai começar a ter vida, que é os peixes e as aves do céu também. Vão multiplicar, então, os peixes e as aves no céu e nos mares. E no dia 6, os animais terrestres são criados e o ser humano também. Então você tem aqui o quê? Agora o preenchimento. É aquela casa que foi levantada as paredes, agora foi rebocado, foi colocado os móveis e chegou o ser humano para administrar todas as coisas. Tá certo? Já no capítulo 2, ele vai até dentro de uma história do capítulo 1. Então, a história do povo judeu, a história hebraica, ela tinha muito isso. Eles sempre contavam, era o comum, eles contavam a história de uma forma ampla, depois eles voltavam contando essa história, um detalhe dessa história,
pegava um ponto mais importante e ia contar os detalhes dessa história. Então, o capítulo 2, do versículo... o capítulo 2, melhor dizendo, ele vai exatamente fazer isso conosco. A criação do homem e da mulher acontece no dia 6, né? Vamos ler lá, ó. Gênesis capítulo 1, 26 e 21 ao 28. Tá aqui assim, ó. 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais da terra e sobre todos os pequenos animais que se movem e rastejam. Então aqui, Deus criou o homem, versículo 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu vou até grifar esse pedacinho, 26 ao 28. Se você quiser, pode grifar aí também. 28. O que aconteceu aqui? Já contou para nós que no sexto dia, Deus criou, além de criar os animais, criou os homens, o ser humano. Mas agora, o texto vai voltar nesse detalhe e vai te contar por detalhes o que aconteceu aqui. Por que eu estou te falando isso? Porque se você assistiu a aula do Pentateuco, eu falei que tem pessoas que não acreditam na autoria de Moisés. Muitos que não acreditam na autoria de Moisés, os que defendem a hipótese documentária, eles alegam que o capítulo 1 fala de Deus de uma forma e fala da criação do homem. E quando você lê o capítulo 2, aparece outro nome para se referir a Deus e fala novamente da criação do homem. Então eles entendem que são duas histórias diferentes, né? O homem é criado num lugar, depois o homem é criado em outro. Mas não é isso. Não é duas histórias, não é duas pessoas contando. É simplesmente o que? O capítulo 2 é contando um detalhe mais específico do que aconteceu no capítulo 1. Tá certo? Então, dito isso, vamos continuar aqui. Então, falando sobre a criação do homem, no versículo 26 ao 28, do capítulo 1, nós aprendemos que ele é feito à imagem e semelhança de Deus. Aí nós chamamos de imago Dei, tá? Com capacidade moral, relacional, criativa e espiritual. Então, Deus, quando cria o homem, Deus cria o homem a sua imagem e a sua semelhança. Olha que interessante, como o homem poderia ser criado à imagem e semelhança de Deus? Um Deus inacessível, um Deus invisível, um Deus que não se podia contemplar, um Deus que não se pode ver, né? Então, nós aprendemos que quando o homem ele é criado à imagem e semelhança de Deus, ou melhor, antes de falar isso, algumas pessoas dizem que imagem e semelhança seria a parte moral do homem. Que essa parte moral que eu tenho seria a imagem e semelhança de Deus. Mas quando você lê, por exemplo, Gênesis capítulo 5, o que acontece aqui? Gênesis capítulo 5, olha que informação extraordinária que tem. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a imagem de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Então, versículo 3 aqui. Aos 130 anos, Adão gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, nós vemos aqui que o homem ele também tinha um aspecto físico parecido, semelhante, né? Não seria apenas a parte moral. E para a gente entender isso, nós temos que entender um pouquinho do Novo Testamento. Lá no Novo Testamento, vai dizer assim que Cristo, ele é a imagem visível do Deus invisível.
Então, para que o homem pudesse ser feito, né, Jesus, ele passa a ser a imagem visível de Deus, para que através de Cristo o homem pudesse ser feito. A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por intermédio de Jesus e que sem Jesus nada do que foi feito se fez. Então, quando o texto diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, nós podemos entender que é a imagem e semelhança de Jesus. Aí você pode pensar, mas peraí, então Jesus é macho ou fêmea? Ele é homem ou ele é mulher? Porque o ser humano tem homem e tem mulher, né? Então isso é fácil de entender. Por exemplo, você pega como exemplo um pai e uma filha. Então, quantos pais têm filhas que geralmente a pessoa olha e fala assim, olha, essa menina é a cara do pai. Então a filha, ela é muito parecida com o pai. Os traços dela são idênticos ao do pai. Todo mundo que olha para ela e conhece o pai, exclama, olha, a sua filha é a sua cara. Mas ela não é literalmente igual ao pai. Ela não tem exatamente as mesmas estruturas, o mesmo órgão genital do pai. Mas ela tem a semelhança física com o pai. Da mesma forma, nós somos assim com relação a Jesus. Olha que interessante isso aqui. O homem, então, aqui recebe o mandato cultural, que é o quê? Frutificar e multiplicar e encher a terra e sujeitar e dominar. Então, outra coisa que eu percebo aqui na criação do homem é que o homem ele foi feito para ser um ser cultural. Um ser cultural. O que seria isso? Ele foi criado para ser inserido na cultura. Ele foi criado para ser inserido na sociedade. A orientação era o quê? Frutificar, ou seja, o homem foi feito para que tenha filhos, para que prospere a sua genealogia, a sua descendência. Ele foi feito para multiplicar e encher a terra. E sujeitar a terra. Então, isso explica o ser humano ser um ser desejante, o ser humano ser um ser social, porque ele foi feito para dominar e sujeitar a terra. O ser humano foi feito para multiplicar e frutificar a terra. Então, o ser humano ele é, por essência, um ser social, um ser cultural, tá? E um ser que depende disso. O ser humano ele necessita de viver em sociedade. O ser humano ele tem essa necessidade de estar no meio de uma cultura. Isso faz parte de nós. Então, se você tira o ser humano de um local e coloca ele em isolamento, aquele ser humano ele vai crescer totalmente deficiente, né? Deficiente quer dizer com déficit, com uma falta para ele ter uma vida normal na sociedade, né? Se você pega um ser humano e assim que ele nascer, tranca ele num quarto e deixa esse ser humano no quarto o resto da vida, ele não vai aprender a nem se alimentar da forma correta. Eu assisti um filme uma vez, quando eu estava na faculdade, que fala sobre isso, só que eu não lembro mais o nome do filme. Exatamente de um rapaz que ele nasce e ele vive em isolamento. Quando tiram ele já velho do isolamento, ele não sabe como agir. Ele é um ser humano, ele nasceu para estar na Terra, mas ele não tem noção de como viver. Quando você quer dar uma punição máxima para um ser humano aqui, porque esse ser humano fez alguma coisa que foi muito cruel, qual que é a punição máxima que o ser humano pode receber? É o seu isolamento, é a exclusão da sociedade, tá? Eu não estou entrando em mérito aqui de pena de morte, tá? Eu estou querendo dizer a questão do convívio social. Então perceba que eu consigo perceber na criação do ser humano muitas coisas relacionadas ao próprio ser humano, né? Se você percebe uma pessoa que diz, olha, eu não quero viver em sociedade,
Eu gosto de ficar sozinha, eu não gosto de me relacionar, eu não gosto de sair, eu não gosto de fazer nada, eu gosto de ficar trancada. Detalhes devem ser observados, né? Por exemplo, às vezes a pessoa gosta de ficar trancada, mas ela está trancada dentro de casa e no celular aquela pessoa está interagindo. Ela está conversando com outras pessoas, ela está conversando, está brincando, está jogando, né? Ela está tendo um convívio social. Embora ainda seja uma parte que vai trazer uma dificuldade para ela, mas aquela pessoa não está totalmente isolada da sociedade, porque o ser humano, ele é um ser social. Se aquele ser humano não está querendo ser aquele ser social, é porque ele está agindo contra a sua natureza. E o que isso significa? Algum ponto que deve ser observado, né? Por que ele não está querendo ser social? Por que ele não está querendo estar presente nessa cultura? O que está acontecendo com ele? Então, algum ponto tem que ser observado, tá certo? Olha que interessante estudar a Bíblia. Outro ponto, a criação culmina com a humanidade. E Deus declara, e viu Deus que tudo que fizera, e eis que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Então, a humanidade aqui, ela é o ápice da criação de Deus. Deus, ele cria todas as coisas e é como se fosse numa escala crescente. É como se fosse Deus preparando essa casa que eu dei o exemplo. Ele prepara o alicerce, depois ele levanta as paredes, agora ele pinta, mobília e decora e coloca o ser humano para ser o quê? Para ser o mordomo daquilo que Deus criou. Então o ser humano, ele entra aqui na Terra exatamente como o mordomo daquilo que Deus havia feito. Tá bom? Continuando, nós temos aqui o Gênesis capítulo 2, versículo 1 ao 3, Deus vai falar do sábado. Né? Deus vai falar do sábado. O que fala aqui? Vamos ler lá. Capítulo 2, versículo 1 ao 3. Ó. Vou até marcar aqui. Assim foram concluídos os céus e a terra, tudo o que neles há. No sétimo dia já havia concluída a obra que realizara, e nesse dia ele descansou, e abençoou Deus o dia sétimo, o santificou, porque nele ele descansou de toda a sua criação. Então aqui o texto ele vai nos mostrar exatamente o dia sétimo, o sábado, o Shabat. E nós aprendemos também muitas coisas com o sábado aqui. Vamos ver aqui, ó. A pergunta que fica é, mas Deus não se cansa, então por que ele descansou? Né? Você pode saber muito pouco sobre Deus. E isso é verdade, porque quanto mais você estuda, mais você descobre que nada sabe sobre Deus. Mas se tem uma coisa que você consegue perceber sobre Deus, é que Deus não se cansa. Se Deus não se cansa, por que a Bíblia diz que no sétimo dia ele descansou de toda a obra que ele fez? Vamos lá. Então, o sétimo dia marca a consumação da criação. A palavra descansou, que é o Shabat, significa cessar, significa parar de fazer, porque não havia nada mais para ser feito. Deus, ele abençoa, santifica esse dia, separando ele para si mesmo. Aqui nasce o princípio do descanso espiritual, não apenas físico, mas relacional. Deus deseja que o ser humano entre no seu descanso. Ou seja, o que o texto está mostrando para nós aqui é o descanso, é o princípio do descanso físico e espiritual. Tá? O descanso físico aqui, ele nos mostra a separação por semanas. Então perceba, no sétimo dia ele descansou. Se você pega a ciência hoje, o que você vai entender? Você vai entender na ciência lá que você tem uma explicação para o dia de 24 horas, né? Que é a Terra girando em torno dela mesma. Você tem uma explicação para o ano de 365/365
366 dias, porque é o movimento da Terra em torno do Sol, né? Você tem uma explicação para as estações do ano, que é exatamente por causa desse movimento da Terra em torno do Sol, mas você não tem uma explicação na ciência para o dia da semana. O dia da semana não tem uma explicação na ciência, na natureza, porém ele já foi comprovado que ele é extremamente necessário para a continuidade da vida. Ou seja, o ser humano ele precisa descansar. O nosso corpo foi feito para o descanso. Ele foi feito para trabalhar, mas também para descansar. Então Deus, quando ele para, ele está nos dando uma lição, ele está nos ensinando. Ensinando o quê? Que eu preciso descansar. Que eu preciso parar às vezes e repousar. O meu corpo, ele precisa ser recarregado. E esse descanso, ele vai entrar um dia por semana, né? Falando do descanso semanal, mas ele também é o descanso diário. O meu corpo ele precisa se repousar. Então é muito importante eu obedecer o meu descanso semanal, é importante obedecer o meu descanso diário, e é importante eu obedecer e respeitar o meu sono. Porque tem pessoa que pensa que descanso é fazer o que te dá prazer. E aí, eu, por exemplo, quando eu era mais jovem, o que eu fazia? Eu trabalhava durante o dia, chegava em casa 5 horas, 5 e pouquinho, tomava o meu banho, e agora eu ia descansar. Sabe como? Sentava na frente do computador e ia jogar videogame. E às vezes eu ficava até 3, 4 horas da manhã jogando videogame, porque eu empolgava na partida, para 4 horas, né? Ou melhor, 3, 4 da manhã, mas para 4 horas eu estar me preparando para arrumar para ir trabalhar. E aí o que acontece? Eu ia trabalhar com sono, automaticamente a minha produtividade não era a mesma, automaticamente eu não tinha o mesmo desempenho no trabalho, e dependendo da profissão que você fizer, você pode até vir causar acidente, você pode ser responsável pela perda da vida de outra pessoa. Já pensou? Exatamente por não respeitar o descanso. Então, Deus aqui, ele para, ele santifica, nos ensinando a importância de descansar fisicamente e principalmente descansar em Deus. O nosso descanso espiritual. Então, aqui eu pego o princípio da confiança e da fidelidade em Deus. Descansar em Deus é você entregar uma dificuldade mesmo não vendo solução. Isso é confiar em Deus. Às vezes você não vê como aquilo pode resolver, mas você entrega a Deus porque você confia nele e vai descansar. Então, descansar em Deus, confiar em Deus, é um princípio que nós já aprendemos também com o sábado. Olha que interessante isso daqui. Já no versículo 4 ao versículo 25, nós vamos entrar aqui sobre o jardim do Éden, no Éden, o homem e a mulher. O capítulo 2, ele não é uma criação diferente, mas ele é um recorte, ele é um zoom, né? No sexto dia, focado exatamente em quem? No homem e na mulher. Aí nós temos aqui a criação do Éden, do jardim do Éden, e essa criação tem alguns detalhes aqui, ó. O que eu aprendo sobre o Éden? Ele foi um jardim plantado por Deus, cheio de árvores agradáveis e úteis. E lá dentro do jardim, você tinha duas árvores que se destacavam. Você tinha a árvore da vida, que representa a comunhão contínua com Deus, e você tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal, que representava aqui o direito de autodeterminação e de escolha moral. Então, o jardim, ele era uma representação da comunhão perfeita com Deus. Se você for analisar o que vai acontecer no final dos tempos, é exatamente Deus fazendo o quê? Uma reconstituição, uma reconstrução do início. Porque Deus cria o mundo, Deus cria a terra, forma a terra,
e coloca o homem e planta um jardim e deixa o homem para ele cuidar. No final dos tempos, o que acontece? Vai descer a nova Jerusalém, tudo vai ser restaurado e coloca o homem lá dentro de novo. Então, o Éden representava a comunhão perfeita ao lado de Deus. Um local onde não tinha problemas, não tinha dificuldade, não tinha dor, não tinha pranto, tá? Tudo isso era representado ali. E curiosidade sobre o Éden. Hoje é impossível saber a localização do Jardim do Éden. Primeiro que não é Jardim do Éden, é um jardim no Éden. A Bíblia fala que Deus plantou um jardim na região do Éden. E tem outras curiosidades aqui, porque versículo 4 aqui, quer ver? Deixa eu ver. Versículo 8. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, viu? Para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o leste aqui, ou o oriente, era a partir de um ponto de vista. Mas nós não sabemos onde esse ponto estava para poder calcular onde seria o leste ou o oriente. Entende? Então, por exemplo, se eu estou posicionado aqui, eu falo para você assim, o banco está vendo espelhado, mas eu falo, essa é a minha esquerda e essa é a minha direita. Então, eu tenho uma referência para saber que essa é a minha esquerda e a minha direita. Mas aqui nós não temos uma referência para saber onde era esse leste ou esse oriente que o texto diz. O outro ponto aqui é que o texto diz que do jardim saíam 4 rios, 4 grandes rios, eles saíam do jardim. E hoje você conhece 2 desses rios, mas 2 são desconhecidos. Então muitas pessoas querem dizer que o Éden ficava na região ali do Irã, do Iraque, próximo àquela região, porque por lá passa 2 dos rios que nós conhecemos, que são mencionados aqui, que é o rio Tigre e o rio Eufrates. Só que os outros 2 rios não passam ali, nós não conhecemos. Então a ideia mais provável é que aqueles rios que nós conhecemos hoje como o rio Tigre e o rio Eufrates não sejam os rios mencionados aqui na Bíblia como sendo o rio Tigre e o rio Eufrates. Por quê? Porque depois do dilúvio, a geografia da Terra mudou. Tá? Depois do dilúvio, houve montanhas, houve fendas, cânions foram abertos, a geografia mundial foi alterada, foi mudada. Então eu não consigo, a partir de uma informação pré-diluviana, traçar um ponto específico pós-dilúvio. Né? O que pode ter acontecido é que como os povos são originários de Adão e Eva, né? Eles foram originários de Adão e Eva, foram originários daquele povo que morreu no dilúvio, né? Então sobraram dali Noé e os seus filhos casados. Os filhos de Noé e os seus descendentes, quando foram rebatizar a terra, colocaram ali nome nos rios relacionado a nomes de rios que eles conheciam antes do dilúvio. Isso é muito comum. Então, por exemplo, você morar numa cidade, você gostar daquela cidade, quando você muda para outro local e você vai inaugurar uma cidade, você vai batizar uma nova cidade, é muito comum você batizar aquela cidade em homenagem àquela cidade que você gosta. No mundo hoje existe muito disso. Você tem, por exemplo, Nova York, nos Estados Unidos, né, que é uma homenagem à cidade de York. Se eu não me engano, fica na Inglaterra. Você tem Nova Friburgo, aqui no Brasil. Você tem Nova Suíça, né? Nova Suíça. Você tem, enfim, inúmeros nomes assim. Eu moro numa cidade que chama São Joaquim de Bicas. Então, digamos que amanhã eu mude para Suécia, por exemplo, e lá eu compre uma terra e vou batizar uma terra, um bairro ali na Suécia, e eu tenho esse poder, por gostar muito da minha cidade de São Joaquim de Bicas, eu posso
batizar aquele novo bairro na Suécia de quê? De Nova São Joaquim de Bicas. Eu posso, de repente, colocar o nome de uma rua lá, que eu moro lá, sou uma pessoa influente, o nome dessa rua é Nova São Joaquim de Bicas, em homenagem a São Joaquim de Bicas, aqui em Minas Gerais. Olha que interessante. Então, provavelmente, esses nomes que nós temos, Rio Eufrate e Rio Tigre, hoje, foi um rebatismo, tá? De pessoas que batizaram em homenagem aos nomes originais. Então, dito isso, não tem como eu saber exatamente onde ficava o jardim no Éden. Porém, existe especulações. Exatamente como eu falei para vocês, desses dois rios. Então, muitas pessoas pensam que ficava próximo ao Irã, próximo ao Iraque. Existe um grupo que diz que o jardim ficava exatamente onde é a cidade de Jerusalém hoje, tá? Mas nós não conseguimos comprovar nem pela arqueologia, nem por nenhuma outra referência onde ficaria o Jardim do Éden. Quando a gente avança, nós vamos falar da criação do homem. E aqui você tem algumas coisas interessantes. Deus ele forma o homem do pó da terra. E a palavra para formar o homem aqui é yatsar. Yatsar significa fazer uma obra, né? Criar uma obra, uma forma mais grotesca de criação, tá? Uma forma mais grotesca de criar. E o texto diz, por exemplo, como um oleiro fazendo um vaso, né? E o texto diz que Deus ele sopra no homem o fôlego de vida. Diz que o homem foi criado do barro, ele foi modelado do barro, e Deus agora sopra em suas narinas o fôlego de vida, e esse homem passa a ser alma vivente. Então muitos entendem que quando Deus sopra o fôlego de vida nesse boneco, que foi criado do barro, esse boneco ele tinha o corpo, que era o barro que Deus faz. Deus sopra o fôlego de vida. Esse fôlego de vida passa a ser o espírito. E o espírito vai gerar a alma, que é aquilo que vai fazer o corpo funcionar lá dentro. A minha comunicação entre o espírito e o corpo. Outros vão interpretar. Aí esse povo, esse pessoal que defende essa ideia, diz que nós somos seres tricotômicos. Nós temos corpo, alma e espírito. Existe quem defenda a ideia de que Deus ele criou o boneco, né, de barro. Deus fez o yatsar, ele modelou através do barro o boneco, que seria o ser humano. E quando ele sopra nele o fôlego de vida, é o fôlego de vida soprado nele é que já traz a vida, faz aquele boneco ser alma vivente. Logo, esse homem não tem corpo, alma e espírito. Ele tem corpo e espírito, né? E eles entendem que alma e espírito aí seria uma coisa só. Então, para esse pessoal, nós somos chamados de seres dicotômicos e não seres tricotômicos, tá bom? Eu sei que de repente você vai pensar, mas Paulo fala que a palavra de Deus a palavra vai até a separação da alma e do espírito, né? Mas para quem entende a dicotomia também vai ter uma explicação para isso, o que eu não vou entrar agora, que não é o nosso caso aqui. Então Adão ele é colocado no jardim para cultivar e guardar o jardim. O trabalho aqui, ele não é uma maldição, é uma vocação. Então, outra coisa interessante que eu aprendo aqui é que Deus ele já cria o homem e Deus também já cria o princípio do trabalho, onde ele coloca o homem no jardim para lavrar, para cultivar a terra. Tá? Então, quem diz assim, eu queria descobrir quem inventou o trabalho, porque eu vou matar ele, está falando do próprio Deus. E aí vem a criação da mulher. Deus ele vai usar uma única frase dissonante no capítulo 1, quando ele vai criar a mulher, ou entre o capítulo 1 e o capítulo 2, que é a palavra não antes do pecado, que é exatamente aqui, ó. Deus diz assim, não é bom que o homem esteja só.
Então é a primeira vez que algo que não é bom acontece. Então perceba, o pecado não havia entrado na terra ainda. O homem ainda não tinha desobedecido a Deus. Mesmo assim, Deus viu algo que não era bom. Viu algo dissonante na criação. Por quê? Porque o homem ele estava incompleto sem a mulher. Quando nós lemos que Deus falou em Gênesis 1:26, façamos o homem, a palavra homem ali é Adam. E você tem um jogo de palavra com a palavra terra. Terra é Adama. Homem, e o homem aqui é Adam. Adam aqui significa humanidade. Humanidade. Homem específico é Ish e mulher é Ishá. Né? Então, quando o texto diz lá embaixo, criou macho e fêmea, ou homem e mulher, ele fez Ish e Ishá, homem e mulher, macho e fêmea. Adam é humanidade. Então, quando Deus fala assim, façamos a humanidade, Deus faz a humanidade como? Entre dois seres. Ele divide a humanidade entre dois seres, entre o Ish e a Ishá, entre o macho e a fêmea. A humanidade, ela se completa quando é feito o homem e a mulher. É por isso que hoje, quando nós analisamos a vida hoje, você percebe que o homem ele é muito bom para algumas coisas, mas para algumas coisas ele é péssimo para fazer. Enquanto, no geral, às vezes tem algumas coisas que a mulher é muito boa para fazer. É coisas que a mulher tem mais facilidade de executar, tá? E o homem não. Então é lógico, a via de regra seria assim, mas não quer dizer que todo homem, toda mulher da mesma forma. Então, por exemplo, você pega aí um homem que teve uma amizade com outro homem, ficaram 30 anos sem se ver. Quando esses homens se encontram, é lógico, no geral, eles podem conversar um pouquinho, trocar ideia, relembrar o tempo passado, mas às vezes, no máximo, 1, 2 horas, conversou, acabou. Ali, às vezes, vão se encontrar no final de semana, para poder bater uma bola, conversar um pouquinho e pronto. Agora, se uma mulher tem uma amizade com outra mulher, fica 30 anos sem se ver, no momento que aquelas mulheres se verem, elas vão ter assunto que não acaba mais. Por quê? Porque a mulher ela tem mais facilidade de comunicação, de relacionamento que o homem tem. Por isso que, geralmente, em trabalhos que envolvem comunicação, envolve diálogo com o público, você vai encontrar mais mulheres ocupando aquele cargo do que homem, porque a mulher tem mais facilidade em diálogo do que homem, tá? Um exemplo para você entender. Então, quando Deus ele cria a mulher, ele fala essa frase, não é bom porque o homem ele estava incompleto sem a mulher. E é interessante colocar isso porque muitos homens machistas entendem que a mulher ela foi um favor ela ter nascido. Ela entende que ela criou para ser escravo do homem. Não, não. A mulher ela veio para complementar a humanidade no mesmo pé de igualdade que o homem. Então, Deus forma a mulher da costela do homem, que mostra o quê? Proximidade, parceria e igualdade diante de Deus. E Adão exclama, esta sim é o osso dos meus ossos e ela é carne da minha carne. E eu vejo o princípio aqui também de quê? Do casamento. Aqui estabelece o modelo divino. O homem e a mulher é uma união monogâmica, intimidade emocional, física e espiritual. O texto diz que eles estavam nus e eles não se envergonhavam. Você vê aqui pureza, você vê aqui confiança e você vê aqui ausência de culpa, né? Então o princípio do casamento ele também é estabelecido aqui. Quais são os temas principais que nós tratamos, que nós vemos nesses 2 primeiros versículos da Bíblia? Nós vemos aqui, primeiro, Deus como o Criador soberano, né? Porque foi Ele que falou e o universo respondeu, o universo foi criado. Nós aprendemos aqui também que a criação é boa, ela não foi um erro e não foi nenhum castigo, mas a criação foi um dom de Deus. Nós aprendemos aqui também que o ser humano
ele tem dignidade, ele tem uma missão, ele tem um propósito, e que ele foi feito à imagem de Deus com um papel ativo no mundo, né? Ele foi colocado para cuidar desse mundo. E nós aprendemos também sobre o descanso, que o descanso ele é o quê? Ele é sagrado. O tempo também pertence a Deus, tanto físico como espiritual. A comunhão é o destino original do ser humano, com Deus e entre si mesmo, tá? Bom, essa foi a aula de hoje, eu espero que você tenha gostado. Se você puder, leia todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2, tá? Nós não lemos aqui tudo para poder ganhar tempo, tá? Mas se você tiver oportunidade, leia todo o capítulo 1 e todo o capítulo 2, tá? Espero que você tenha gostado. Na próxima quinta-feira, nós vamos continuar nosso estudo. Então, quinta-feira que vem, deixa eu adiantar aqui, nós vamos falar de Gênesis capítulo 3 a Gênesis capítulo 5. Nós vamos falar da queda, vamos falar de Caim e da linha de 7 gerações. Eu te espero lá, tá bom? Deus te abençoe, fique com Deus e até nos próximos encontros.